Olá, crianças! Que alegria estarmos juntos mais uma vez para orar, para cantar, para ler a Bíblia, para contar mais uma história que está aqui dentro desse livro tão importante que é a Palavra de Deus. Hoje a gente vai aprender mais uma lição muito importante que Deus deixou para cada um de nós através das cartas de Paulo. Vamos começar orando? Feche os seus olhinhos e vamos pensar em Deus. Senhor, muito obrigada por mais essa oportunidade de falar contigo, de estarmos juntos com os nossos amigos, nossos irmãos queridos da nossa igreja e de tantos lugares distantes que têm acompanhado conosco a nossa escola bíblica. Obrigada, Senhor, porque nós podemos nos encontrar mesmo que virtualmente. Obrigada pelo teu cuidado e muito obrigada por mais essa lição que nós vamos aprender hoje da tua palavra. Nos abençoa e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Hoje a gente vai estudar sobre uma pessoa muito importante da Trindade. O que é a Trindade? Deus, Jesus e o Espírito Santo. Hoje a gente vai falar sobre o Espírito Santo. Quando a gente tem a presença do Espírito Santo em nós, a gente vive muito feliz. Vamos cantar Vivo Feliz com o Espírito Santo? Se o Espírito de Deus está em mim, eu vivo minha vida mais feliz. Se o Espírito de Deus está em mim, eu vivo minha vida mais feliz. Se o Espírito de Deus está em mim, eu vivo minha vida mais feliz. Se o Espírito de Deus está em mim, eu vivo minha vida mais feliz. Eu brinco, eu canto, eu pulo, levanto as mãos para agradecer a vida que Ele me deu pra viver e tudo que tenho pra fazer. Eu brinco, eu canto, eu pulo, levanto as mãos para agradecer a vida que Ele me deu pra viver e tudo que tenho pra fazer. E tudo que tenho pra fazer. E tudo que tenho pra fazer. 5 letras maravilhosas que são. 5 letras maravilhosas que são. J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus. J-E, S-U-S, J-E, S-U-S, J-E, S-U-S de Jesus. J-E, S-U-S de Jesus. J-E, S-U-S de Jesus. A gente tem visto em todas essas lições que Paulo tinha um filho na fé muito especial, muito querido e com quem ele se correspondia através de cartas. Lembra o nome desse filho? Isso mesmo, Timóteo. Timóteo era um filho na fé de Paulo. E Paulo, durante o seu ministério, escreveu muitas cartas e essas cartas ficaram registradas aqui na Bíblia. E algumas delas foram escritas para Timóteo. Mas vamos relembrar quem era Timóteo? Eu vou pegar aqui nossa televisão super especial para nos ajudar a lembrar quem é Timóteo. Timóteo era um menino inicialmente, quando a história dele começa a ser contada na Bíblia. Ele era um menino e ele foi educado nos caminhos do Senhor por sua mãe e por sua avó. A mãe de Timóteo se chamava Eunice e a avó de Timóteo se chamava Loide. E elas ensinaram a Timóteo sobre o amor de Deus,
sobre como é importante a gente amar a Deus desde pequenininho. A gente não precisa esperar ficar grande para amar a Deus. E assim, Timóteo foi crescendo, vivendo esse amor de Deus todos os dias na sua família. Até que quando ele ainda era jovem, mas já maiorzinho, ele assumiu uma grande responsabilidade no ministério. Desde muito jovem, Timóteo cuidava do ministério numa igreja. Ele conheceu Paulo durante a sua trajetória de ministério e Paulo viu em Timóteo um servo de Deus muito fiel, mas que às vezes precisava de uma palavra de incentivo, precisava de uma orientação, e com isso Paulo passou a ensinar Timóteo. E quando eles passaram um tempo separados, cada um exercendo o seu ministério em lugares diferentes, Paulo escrevia cartas para Timóteo, dando incentivo para que Timóteo sempre se fortalecesse na fé, para que Timóteo usasse o dom que Deus lhe deu no ministério e para que ele fosse sempre fiel a esse chamado que Deus havia dado a ele, que era o de pregar o evangelho. E uma das coisas que Paulo dizia nessas cartas para Timóteo é que Timóteo precisava ser cheio do Espírito Santo. Teve uma época do ministério de Paulo que ele foi preso por falar de Deus. Mas mesmo lá na prisão, vocês pensam que Paulo ficou triste? Vocês pensam que Paulo deixou de falar de Deus? De jeito nenhum. Na Bíblia tem várias histórias que falam de Paulo preso junto com alguns amigos de ministério dele, por exemplo, Paulo e Silas. E ao invés de ficar reclamando, por que eu tô preso? Para que eu fiquei aqui preso? Pelo contrário, eles pregavam na cadeia e cantavam e oravam muito. Então, mesmo lá preso, Paulo não deixou de anunciar as boas novas do Evangelho. Alguns homens não conseguiam entender que aquilo que Paulo pregava era uma notícia boa e ficavam tentando impedir, não deixar que ele continuasse anunciando a boa notícia do Evangelho, falando que Deus nos ama tanto que enviou Jesus para morrer no nosso lugar e nos garantir a salvação. E essa era a história, a mensagem que Paulo pregava e que ele incentivava Timóteo também a pregar. Ele ensinava as pessoas que o pecado nos distanciava de Deus, mas Deus, por tanto nos amar, ele enviou Jesus, seu filho, aqui na terra. Jesus andou aqui na terra como homem durante 33 anos. Desses 33, 3 anos ele dedicou exclusivamente ao ministério. E Jesus andava por vários lugares, ensinando sobre o amor de Deus, falando quanto Deus nos ama, ensinando as pessoas sobre a bondade, sobre a fidelidade, sobre amar ao próximo, sobre não julgar e como é importante a gente andar junto com Deus, estar firme com Deus e não dar lugar ao pecado. E muitas pessoas não entendiam essa história de Jesus ou não aceitavam essa história de Jesus. Perseguiram Jesus, prenderam Jesus e Jesus morreu na cruz. Ele foi crucificado. Mas esse alto preço que Jesus pagou lá na cruz foi para dar a mim e a cada um de vocês o direito à salvação. Então essa era a grande mensagem, a boa notícia que Paulo e Timóteo pregavam. E aí Paulo escreveu cartas incentivando Timóteo a nunca desistir e a não ter medo, a ser sempre corajoso para pregar esta mensagem de Jesus, da salvação que nós recebemos através de Jesus para todas as pessoas. Paulo, ele não se importava
em sofrer, porque ele sabia que sofrimento muito maior, quem tinha sentido, era Jesus, que sofreu lá naquela cruz, no nosso lugar. Jesus passou por todo aquele sofrimento para nos dar a salvação. Então Paulo não se importava de ser preso, de às vezes ser perseguido, de muitas vezes ser machucado pelas pessoas. Ele não se importava, porque ele sabia que estava fazendo isso, que era um grande sacrifício que ele estava fazendo, mas ele estava fazendo por amar a Deus. E é isso que Deus também quer de cada um de nós. E quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo, que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele começa falando com Timóteo que Timóteo precisa ser corajoso, que não é para ter medo. Mas e como é que a gente ia ser corajoso, não ter medo, assim como Paulo não tinha medo? Ele tinha um segredo maravilhoso. Ele aconselhou Timóteo a ser sempre cheio do Espírito Santo. E como é que a gente consegue ser cheio do Espírito Santo? Se alimentando da palavra de Deus. Quando a gente come uma fruta, um legume, uma verdura, o feijãozinho gostoso que a mamãe faz, o arroz, o franguinho, a carninha, a saladinha, quando a gente está comendo essas comidinhas, a gente alimenta o nosso corpo. A gente vai crescer forte, vai ficar saudável, vai ficar sempre muito inteligente, cheio de energia para brincar, para correr, para nadar, para se divertir muito, para estudar. Pois é, esse tipo de alimento é o alimento para o nosso corpo. Mas nós precisamos de um outro alimento que também é muito importante, que é o alimento para a nossa alma. E esse alimento está aqui, na palavra de Deus. A gente precisa ler a palavra de Deus todos os dias, se alimentar, porque aqui, nesta palavra, nesses versículos, esses livros que estão aqui contidos, tem orientações de Deus para a nossa vida. E elas nos ajudam a permanecer cheios do Espírito Santo e a sermos corajosos para pregar sempre a mensagem do Evangelho. Lá em 2 Timóteo 2:1 está escrito: seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Esse é o versículo que a gente precisa decorar. Vamos falar de novo? Seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. E é isso o que essa carta que Paulo escreveu para Timóteo também deixa para nós de ensinamento. Nós precisamos ser corajosos e fortalecidos no Espírito Santo do Senhor, para que a gente tenha coragem, nunca fique com vergonha de pregar o Evangelho. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente começa a demonstrar os frutos do Espírito. Quando a gente está cheio dos frutos do Espírito, a gente começa a florescer. O Espírito Santo em nós dá muitos frutos. E lá na Bíblia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23, Deus está nos dizendo quais são esses frutos, ou seja, quais são os exemplos, os modelos, os comportamentos que o Espírito Santo nos ajuda a ter para com todas as pessoas, para demonstrar a todas as pessoas. Os frutos do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Todos esses são frutos do Espírito, ou seja, são coisas que a gente produz quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas você pode estar pensando assim: tia, e como eu vou estar cheio do Espírito Santo? Vou mostrar a vocês um exemplo para que vocês consigam entender a diferença entre estar cheio do Espírito Santo e não estar em comunhão com Deus e não ter o Espírito Santo habitando em nós.
Vou chamar a Bia para nos ajudar. Bia, vem cá me ajudar. Eu tenho aqui 2 balões. Esses balões vão representar cada um de nós, certo? Qualquer um de vocês pode ser representado por este balão aqui. Um desses balões eu vou encher com ar. Vocês estão vendo, né? Balão normal de festa, mas só pra gente entender. E olha que legal, como é que o balão fica. Bia, joga pra mim. Vocês estão vendo? Quando o balão está cheio de ar, ele flutua, ele voa mais alto, eu posso jogar ele para cima e pegar. Ele faz muitas coisas e faz coisas até grandiosas. Agora vamos encher o outro balão. Esse outro balão eu vou encher também com o Espírito Santo, mas eu vou colocar outras coisas. Bia, você segura para mim? Essas outras coisas são alguns pecados que às vezes a gente comete. Às vezes a gente mente. Terrível. E aí, isso vai enchendo a gente. Às vezes, a gente desobedece nossos pais. Segura, filho. Às vezes, a gente briga com os nossos irmãos ou com um amigo. Às vezes a gente fala umas palavras sujas. Às vezes a gente não ama a Deus em primeiro lugar. Às vezes a gente não ama ao próximo como a nós mesmos. E tantas outras coisas feias, erradas, tantos pecados que a gente acaba fazendo. E aí, o que acontece? Vou encher agora o balão. Vocês estão vendo aqui, né? O pecado está dentro. Lembra que o balão representa nosso corpo, nossa vida? O pecado está aqui dentro. Quando a gente peca, a gente fica com aquela coisa pesada, com aquele sentimento ruim e distante de Deus. Vamos ver se o balão vai voar igual o outro? Você me ajuda, Bia? Ih! Vocês viram isso? Vamos lá, vou tentar jogar para cima. Não consegue voar. Quando a gente está cheio do pecado, a gente não consegue produzir os frutos do Espírito. E a gente fica cada vez mais distante de Deus. Então, essa carta que Paulo escreveu a Timóteo é para incentivar a Timóteo e a cada um de nós a ser sempre cheios do Espírito Santo, para que a gente possa produzir os frutos do Espírito em todos os lugares por onde a gente passar. Vamos cantar mais uma música? A música que nós vamos cantar agora fala que o Espírito se move em mim. Quando o Espírito se move, o que é que a gente faz? Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Eu canto, eu canto, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como o rei Davi. Eu oro,
Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu venço como o rei Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como o rei Davi. Eu venço, eu venço, eu venço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu salto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu salto como o rei Davi. Eu salto, eu salto, eu salto como o rei Davi. Eu salto, eu salto, eu salto como o rei Davi. Eu salto, eu salto, eu salto como o rei Davi. Eu salto, eu salto, eu salto como o rei Davi. Eu salto, eu salto, eu salto como o rei Davi. Eu salto, eu salto, eu salto como o rei Davi. Que música linda! Que o Espírito Santo possa se mover em cada um de nós com liberdade e que Ele possa nos ajudar a produzir sempre muitos frutos por onde quer que a gente passe. Vamos orar? Ó Deus, nos ajuda a entender como é importante ter nossa vida cheia do Espírito Santo. Nos ajuda a entender como é importante nós nos alimentarmos da Tua Palavra, ler a Bíblia, orar todos os dias. E nos ajuda, Senhor, a ser fortes, a sermos corajosos, para pregar o Teu Evangelho a todas as pessoas com quem nós vamos conviver, nossa família, nossos vizinhos, nossos colegas de escola, que nós possamos testemunhar do Teu amor e produzir sempre muitos frutos do Espírito. Nos ajuda a colocar em prática essa lição. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças! Até a próxima! Tchau!